Domínios morfoclimáticos do Brasil. Domínio amazônico. É a maior região morfoclimática do Brasil, com uma área de aproximadamente 5 milhões de km², equivalente a aproximadamente 59% do território nacional, abrangendo os estados Amazonas, Amapá, Acre, Pará, Maranhão, Rondônia, Roraima, Tocantins e Mato Grosso. Seu relevo é formado essencialmente por depressões, originando os baixos planaltos e as planícies aluviais, e seu clima é equatorial, a qual é o mais quente e o mais úmido da Terra. Apresenta a maior bacia fluvial da Terra, ocupando 1/4 das terras da América do Sul. Seus solos são arenosos, ácidos, pobres em nutrientes minerais, sujeitos à lixiviação. É uma floresta tropical fechada, formada em boa parte por árvores de grande porte. Predomina a floresta equatorial amazônica. A grande maioria das espécies dessa floresta vive nas árvores e são de pequeno e médio porte, exemplo, os macacos. A economia da Amazônica baseia-se no extrativismo vegetal, entre eles estão a madeira e a borracha, e também na extração mineral. Na agricultura, a produção de milho e na pecuária, a criação de gado. Nos dias atuais, é grande a devastação ambiental na Amazônia, queimadas, desmatamentos, extinção de espécies, etc. fazem com que a região e o mundo preocupe-se com seu futuro, pois se trata da maior reserva florestal do globo. Domínio do Cerrado. Localizado na região central do Brasil, representa cerca de 25% do território nacional, sendo o segundo maior domínio por extensão territorial. Abrange os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, o Distrito Federal e partes de São Paulo, Minas Gerais, Maranhão, Piauí e Bahia. Seu relevo é um tanto acidentado, com poucas áreas planas. Nos morros mais altos são encontrados pedregulhos, argila, com inclusões de pedras e camadas de areia, e seu clima é quente e úmido. Cortado por 3 das maiores bacias hidrográficas da América do Sul, tem índices pluviométricos regulares que lhe propiciam sua grande biodiversidade. Seus solos são geralmente profundos de cor vermelha ou vermelha amarelada, porosos, permeáveis, intensamente lixiviados, predominantemente arenosos e argilosos. Sua capacidade de retenção de água é relativamente baixa. Na economia, o Cerrado é a principal fronteira de expansão da agropecuária e da agricultura mecanizada, característica que o tornou responsável por 1/4 da produção nacional de grãos e por abrigar 4 em cada 10 cabeças do rebanho bovino nacional. Nas questões ambientais, o Cerrado é o sistema ambiental brasileiro que mais sofreu alteração com a ocupação humana. Atualmente, vivem ali cerca de 20 milhões de pessoas. Essa população é predominante na zona urbana e enfrenta problemas como desemprego, falta de habitação e poluição, entre outros. A mineração favoreceu o desgaste e a erosão dos solos. Domínio dos mares e morros. Este domínio estende-se do sul do Brasil até o estado da Paraíba, no Nordeste, entre os litorais, obtendo uma área total de aproximadamente 90.438 km. Seu clima é tropical típico e tropical litorâneo, e seu relevo é composto por planaltos e chapadas. Encontra-se o solo de Massapê, excelente para a prática agrícola, sendo historicamente ligado à monocultura latifundiária da cana-de-açúcar. Encontra-se na região a floresta tropical Mata Atlântica, caracterizada pela presença de uma grande variedade de espécies, a planície litorânea, largamente devastada, onde ainda se destacam as dunas, os mangues e as praias e serras elevadas. Além da fauna terrestre, mares e morros têm também uma rica fauna de peixes que habitam os pequenos riachos que permeiam as áreas florestadas. Na economia, se concentra mais da metade da produção do país,
Possui ainda os maiores rebanhos bovinos, além de significativa produção agrícola, que inclui o cultivo de cana-de-açúcar, laranja e café. Possui ainda as reservas de ferro e manganês. É neste domínio que estão as duas maiores cidades brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro. Sendo assim bastante povoada, essas terras já estão sendo utilizadas economicamente há muitos anos. Decorrente disso, observa-se uma considerável degastação do solo e da vegetação. Domínio da Caatinga. Situado no Nordeste brasileiro, o domínio morfoclimático da Caatinga abrange em seu território a região dos polígonos das secas, com uma extensão de aproximadamente 850 mil km², 12% do território brasileiro. Seu clima é quente, com prolongadas estações secas, e o regime de chuvas influencia na vida de animais e vegetais, e seu relevo apresenta duas formações dominantes, planaltos e grandes depressões. Seus rios, em maioria, são temporários. Isso quer dizer que esses rios secam em períodos em que não há muitas chuvas. A falta de capacidade de armazenagem da água, devido ao solo raso e pedregosos, dificulta ainda mais a situação. Sua vegetação tem predominantemente características xerófitas, que formam paisagens espinhosas, exemplo, cactos. Sua fauna é bem diversificada, composta por répteis, principalmente lagartos e cobras, roedores, insetos, cachorros do mato, sapo-cururu, asa branca, cutia, gambá, tatupeba, entre outros animais. Sua história de povoamento já é bastante antiga. A Caatinga foi sempre um palco de lutas de independência, seja ela escravista ou nacionalista. As principais ações de desmatamento são as queimadas, para a produção de lenha e carvão e para a agropecuária. Domínio da Araucária. Localiza-se no sul do Brasil, estendendo-se pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O domínio das Araucárias ocupa uma área de 400 mil km². Seu clima é subtropical, caracterizado por chuvas bem distribuídas durante todo o ano, e seu relevo são relevos salientes, formados pela erosão diferencial, ou seja, ação erosiva sobre rochas de diferentes resistências. Seus solos são de grande fertilidade natural, como a terra roxa, e seus rios são rios de planaltos com belíssimas cachoeiras e quedas, o que lhes confere um elevado potencial hidráulico. Sua vegetação é aciculi-foliada, formada por pinheiros do Paraná, além de erva-mate, o cedo, o ipê. E sua fauna destacam-se roedores como cotias, pacas, aves como o papagaio do peito roxo, tucanos e a gralha azul. A retirada da madeira para a produção de móveis e papel de jornal e a agropecuária são os principais fatores de sua devastação acentuada e complexa. Em suas bacias hidrográficas são encontradas várias instalações de usinas hidroelétricas. Domínio das pradarias. Também denominados de Pampas ou Campanha Gaúcha, ele abrange a metade meridional do estado brasileiro do Rio Grande do Sul, ocupando pouco mais de 176 mil km², cerca de 63% do território gaúcho. Seu relevo é relativamente plano, suavemente ondulado, e seu clima é subtropical, sendo portanto marcado pela atuação da massa polar atlântica. Seus rios são perenes, mas de baixa densidade hidrográfica, são favoráveis à navegação. Seus solos é oriundo da decomposição de rochas sedimentares, o que possibilita o desenvolvimento da agricultura e principalmente da pecuária bovina semi-extensiva. Sua vegetação é herbáceas, rasteiras e gramíneas, e sua fauna possui animais de pastoreio e as principais espécies agrícolas alimentares. Caracterizado por um baixo povoamento, a região destaca-se pelos grandes latifúndios agropastoris, que são até hoje marcas conhecidas dos pampas gaúchos.
Devido ao mau uso da terra pelo homem, como a monocultura e as queimadas, essas darão origem às vossoroca. A Mata dos Cocais abrange os estados do Maranhão, Piauí, Ceará e o setentrional do Tocantins, área conhecida como Meio Norte. O relevo é formado pelos planaltos e chapadas da Bacia do Parnaíba. O clima varia desde o equatorial úmido até o semiárido. Nesta composição vegetal, é possível encontrar, dentre outras espécies, o babaçu e a carnaúba. Os dois principais tipos de vegetação da Mata dos Cocais exercem grande importância na vida das pessoas que vivem do extrativismo. O que tem colocado em risco a conservação da Mata dos Cocais é a ocupação agropecuária. Ao nível do solo, há poucos animais, como os roedores e gambás, vivendo a maioria nas copas das árvores, aves, macacos e etc. Nas águas dos rios podem ser encontrados o boto, a ariranha e o acará-bandeira. Pantanal, maior planície inundável do planeta. O Pantanal estende-se por uma área de mais de 200 mil km², sobre os estados brasileiros do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e o seu relevo é do tipo planície. O solo é formado a partir de fragmentos vindos de terrenos mais altos. O clima do Pantanal é o tropical. A malha hidrográfica do Pantanal é formada pelo rio Paraguai e seus maiores afluentes. Sua vegetação é composta por gramíneas, vários tipos de palmeiras e outras espécies como quebracho e o angico. Sua fauna possui jacaré, tuiuiu, lobo-guará, ariranha, onça-pintada e etc. Os mais graves problemas relacionados ao Pantanal é a caça indiscriminada e a predatória de animais como jacarés e ariranha. Os rios também são vítimas do vinhoto despejado pelas usinas e dos agrotóxicos das lavouras comerciais. Agreste. O agreste compreende a área dos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. O agreste abrange 3% da área total do Nordeste, e seu clima é semiárido. Grande parte do agreste corresponde ao planalto da Borborema. As secas são frequentes e a paisagem desolada do sertão se torna dominante. A presença de matas, palmeiras, cactáceas e gramíneas é constante. Atualmente, o agreste é caracterizado por pequenas propriedades com policultura.